Fraternais saudações. E sem maiores delongas, dignos, vamos agora às 7 características das pessoas chatas. As 7 características que, portanto, devemos evitar no nosso cotidiano, a fim de mantermos o maior equilíbrio interno e externo. Vejamos que a primeira das 7 características da pessoa chata é a autorreferência. Caso você não tenha ouvido este termo, veja que a autorreferência é o nocivo hábito de sempre se colocar no centro dos assuntos, no centro dos acontecimentos, através de uma comparação negativista. Ou seja, por exemplo, ocorre quando alguém chega próximo de você e conta que, por exemplo, meu filho conseguiu conquistar tal graduação. E você diz o seguinte: mas o meu filho também conseguiu tais ou quais graduações, ou ele conseguiu ir para aquele ou aquele emprego. Seu vizinho comprou o carro. A outra pessoa diz: mas poxa, eu também consegui comprar um carro melhor, porque eu já tive esse carro e ele não é tão bom. Ou seja, a pessoa está sempre se colocando no centro do assunto. Ela não consegue simplesmente ouvir, não consegue simplesmente se alegrar, não consegue simplesmente guardar e processar aquela informação. Ela está sempre se colocando no âmago dos assuntos, no âmago dos acontecimentos, não simplesmente por uma comparação normal. Você diz o seguinte: eu sonhei tal coisa, e eu lhe respondo: eu também sonhei tal coisa. Não, é sempre tentando diminuir o sonho do outro, é sempre tentando diminuir a conquista, é sempre tentando diminuir a felicidade e a alegria do outro. A autorreferência ela é altamente negativa por conta disso. É uma característica, uma das principais do indivíduo e da pessoa chata. Preste atenção no seu cotidiano para que você não fique a todo instante fazendo isso. Ano que vem eu vou viajar para tal país, e a outra pessoa chata diz o seguinte: mas eu já viajei para esse país, ou eu vou para um país muito melhor, ou esse que você está pensando em fazer não é condizente propriamente com aquilo que eu já realizei na minha vida. Não, simplesmente aceite, acolha com felicidade e com sincera audição aquilo que o outro está dizendo. Essa é a característica número 1. A característica número 2 das pessoas chatas é o falar demais, ou seja, é quando o indivíduo tem um descontrole no dom da palavra, quando o indivíduo sequer tem o dom da palavra, ele fala a esmo, fala por vezes coisas absolutamente desnecessárias, conta causos infindos, faz propriamente respostas, coloca assuntos que ninguém o perguntou. Então veja também se isto não vai se manifestando de uma hora ou outra, desta ou daquela maneira no seu cotidiano, para que você também não seja uma pessoa chata. Tenha o poder do silêncio, desenvolva a capacidade do silêncio, não apenas acerca das pequenas coisas, mas também dos seus sonhos, das suas conquistas, dos seus objetivos. Quem fala demais tende a falar também aquilo que não deve. Quem fala demais tende a contar coisas para além da conta. Quem fala demais tende a falar mais mal dos outros, tende a cometer mais gafes, e esta é uma das características principais das pessoas chatas. Antes de prosseguirmos, dignos das outras 5 coisas das pessoas chatas, claro, se você chegou aqui hoje no nosso canal, se inscreva agora. Seja muito bem-vindo a este que é o nosso vídeo 367, 367º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e também sobre as leis da vida. Curta agora este nosso vídeo e deixe aqui nos comentários a sua palavra de apoio. Paz profunda. Paz profunda é um dos termos, um dos axiomas fundamentais do nosso canal. Deixa aqui nos comentários e vamos responder na medida do possível também os senhores. Paz profunda. Pois bem, dignos, vamos prosseguir nas outras 5 características. A terceira característica é a pessoa, ela sempre colocar assunto dos seus interesses sem conseguir ouvir. É a incapacidade de ouvir. A pessoa começa a contar sobre um determinado problema, ela traz um outro problema. A pessoa começa a contar um determinado acontecimento positivo, ela traz um outro, seja positivo ou negativo, ela não consegue ouvir simplesmente. Essa pessoa chata também não consegue fazer perguntas.
Então é importante que você ouça com sinceridade, que você preste atenção. Isto vai fazer também de você uma pessoa mais agradável, na medida em que você consegue ouvir, na medida em que você consegue assimilar, processar, fazer perguntas. Em geral, o indivíduo que faz perguntas, o indivíduo que está interessado em ouvir, ele comanda de forma mais natural e até mesmo silenciosa e invisível uma determinada conversa. Então, aprenda a ouvir. Não só não fale demais, como também deixe as outras pessoas falarem. A quarta coisa, dignos, é a pessoa que fica pedindo coisas em demasia, ou seja, um indivíduo que não tem independência, é um indivíduo que não tem a segurança, não tem determinação, que não tem foco, não tem capacidade de conduzir a sua vida por si mesmo. O indivíduo pede dinheiro emprestado, o indivíduo fica pedindo objetos, o indivíduo fica pedindo livros e fica pedindo conselhos e etc. Essa pessoa com o espírito pedinte será inelutavelmente cedo ou tarde, por vezes mais cedo do que tarde, caracterizada também como sendo uma pessoa chata, como sendo uma pessoa inconveniente, como sendo uma pessoa que se aproxima das outras apenas para sorver, para sugar, para vampirizar energia, coisas materiais e etc. Portanto, tanto quanto lhe for possível, trabalhe, finque, enraize em si mesmo, no seu próprio cosmos e mundo, a sua independência. Evite ficar pedindo as coisas aos outros, mesmo que haja uma certa necessidade. Claro, se chegar em termos um tanto quanto mais extremos e for necessário para pessoas realmente próximas que possam lhe ajudar, perfeito, mas na medida do possível, evite ficar pedindo as coisas aos outros. Esse é o ponto número 4. O ponto número 5 é aquela pessoa piadista, sabe? Aquela pessoa que fica fazendo gracejos, é aquela pessoa que tudo ela também tende a fazer um determinado gracejo, soltar uma piada e etc. Isto também não é nada positivo, porque isso caracteriza uma pessoa chata. É a pessoa que faz uma piada numa hora imprópria, que usa na sua piada, nos seus comentários, nos seus gracejos, na intenção de se tornar o centro das atenções e de agradar, se utiliza por vezes de elementos inconvenientes, indesejáveis, inapropriados para manter aquela conversa e aquela situação. Então, tanto quanto lhe for possível, sim, tenha bom humor, seja uma pessoa bem-humorada, faça as suas colocações, mas tudo com equilíbrio. Não seja aquele tio, aquela tia da piada inconveniente. O elemento número 6, para você que está acompanhando o nosso canal, esse nosso vídeo até o final, dignos, é a autopromoção excessiva. É claro que você deve trabalhar a sua autopromoção, a sua capacidade de se colocar, que você deve ter a sua capacidade também de posicionar as suas ideias, a sua visão de mundo. Entretanto, não faça isso exageradamente, no sentido de promover as suas qualidades, de promover o seu currículo, de promover as suas conquistas, ou seja, tenha, principalmente diante de pessoas que não têm tantas conquistas quanto você, a capacidade do equilíbrio, de conduzir-se de uma tal forma em que você não precise se promover de forma ostensiva e de forma excessiva. Deixe que os fatos, que a própria vida, que os resultados da sua vida falem per si. Não fique se auto-elogiando o tempo todo. A característica de número 7, dignos, a última característica é a seguinte: é a tendência a sempre querer estar certo. Entra um determinado assunto, um tanto quanto polêmico, de religião, de política, de história, de filosofia, seja lá do que for, e aquela pessoa sempre tem uma certeza, ela sempre tem uma palestrinha para dar, ela sempre tem algo que dizer e briga por aqueles conceitos que ela tem. Veja, uma pessoa realmente equilibrada e benquista é aquela que ouve e que acolhe. Ah, você não concorda? Perfeito, respeito a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião inversa, vou dar a minha opinião contrária quando for necessário, quando eu for chamado para isso, mas eu não fico brigando a todo instante. Ou a pessoa equilibrada, ela não fica brigando, guerreando para sempre ter razão. Então é importante também ter equilíbrio nas suas opiniões. Estas são, dignos, fundamentalmente as 7 características do indivíduo chato que nós devemos evitar no nosso cotidiano. Se você assistiu até o final, curta esse nosso vídeo, deixa aqui nos comentários paz profunda. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo.